Você vê que nós somos crentes e temos o temor de Deus no coração, mas já passamos lutas e dificuldades no casamento. E às vezes a gente diz, rapaz, casamento não é algo fácil. Porque você junta duas pessoas que viveram em famílias diferentes, com costumes diferentes. Uma às vezes tem uma personalidade, a outra tem outra. Às vezes uma tem uma mania, a outra tem outra, né? Eu namorei com a Lisiane 10 anos e teve coisa que eu vim vendo nela depois que eu casei. E 10 anos de namoro. Então, não é algo tão simples e tão fácil o namoro. Mas no nosso caso que servimos a Deus e temos o temor de Deus, nós temos que chamar Deus para dentro do nosso relacionamento. Não tem como você desassociar Deus do casamento. O Deus tem que estar no meio. Por quê? Porque é Deus que vai nos ajudar, vai nos dar força, é a Ele que nós vamos pedir, né? Quando nós estamos em conflitos, eu passei um momento de dificuldade com a Gisiane, tivemos um conflito grande, e eu me lembro que no centro daqueles conflitos, ela subia para orar, e eu ia para o banheiro e ficava me derramando de lágrimas ali, que eu estava vendo meu casamento se acabar, e pedindo a Deus misericórdia. Pedindo a Deus misericórdia, porque a situação é difícil, né? E um dia, o que eu fiz? Eu estava muito angustiado, ajeitei a bolsa para mim sair de casa, e quando eu desci, lá em casa os quartos estão em cima, quando eu desci lá de cima com a bolsa para ir embora, ela disse para mim, vamos ali ouvir a palavra de Deus? Tinha uma igrejinha ali que tinha culto naquele dia, acho que era um dia de quinta, se eu não me engano foi um dia de quinta, e naquele momento ali eu estava decidido a ir embora, por causa das lutas, das decepções, por causa das lutas que nós temos no casamento. E eu ouvi ela disse, vamos em tal igreja ali, a gente ouve lá, ninguém te conhece, ninguém vai te chamar, nem nada. Não. E lá vai eu para a igrejinha, né? Nós fomos para a igrejinha. Igrejinha bem pequena. Igrejinha bem pequena. Cheguei lá, fiquei ouvindo, tal, louvor, tal, eu lá sentado. Daqui a pouco o pastor chama uma pessoa e diz, eu vou dar oportunidade aqui a fulana. Vem aqui, fulana, dá uma palavra. Eita. Quando a mulher pegou no microfone, a mulher não me conhecia. E eu estava com a bolsa lá de trás da porta, que eu ia embora aquele dia. Ela não me conhecia, aquela mulher. Ela olhou para mim e ela disse, Deus está mandando te dizer, não é para você sair daquele lugar, porque aquele lugar fui eu que te coloquei lá. Aquele lugar que você está, que você quer ir embora, não é para você sair de lá. Só quem sabia que, literalmente, quem sabia que ia embora era eu, porque eu tinha convicção que eu ia embora. Eu estava com a bolsa lá, dizendo que viu a bolsa, mas talvez dizendo não sabe o que eu estava passando, o que eu estava pensando na cabeça. Era só eu e Deus. E naquele momento aquela mulher vira para mim e diz, Deus manda te dizer, não é para você sair do lugar que você estava. Então, a gente tem experiências com Deus, eu costumo dizer o seguinte, nós que tememos a Deus, as experiências são fundamentais em nossas vidas. Porque é a experiência que vai fazer. A palavra de Deus é boa, é excelente, a palavra de Deus é necessária. E através da palavra de Deus, nós vamos buscar ter experiência com Deus. Mas quando nós temos as nossas experiências com Deus, nós temos a plena convicção de que Ele existe, de que Ele é vivo, e de que Ele nos ouve, de que Ele está conosco. Então, há uma diferença muito grande em você pegar a palavra de Deus, ler, ouvir, meditar, ouvir a palavra, mas quando você ouve, medita na palavra, e aquela palavra vem, entra em você, e você passa a ter experiências com Deus, essas experiências lhe fortalecem, porque você sabe que Deus existe. Amém. Como que eu vou dizer para uma pessoa, que eu vou dizer, aquela mulher, como é que aquela mulher ia saber que eu estava com a bolsa arrumada lá dentro de casa? Não tem como. Você ia no banheiro e orava por misericórdia, né? Deus estava agindo, né? Deus estava agindo. Suas orações. Deus estava agindo. Então, porque eu queria separação, mas eu eu amo Gisele demais. E eu queria separação, mas eu amava. Então havia outra vez um conflito dentro de mim. E a gente vive conflitos terríveis. Às vezes a gente foca mais no que é negativo do que é positivo, do que Deus já fez na nossa vida. Né? Às vezes você olha no lado da pessoa, do seu cônjuge, às vezes você está focando mais no que é ruim e não está focando no que é tão bom. Tanto é que você vê que as coisas que nos fazem de mais mal é as que mais marcam nossas vidas. E quantas coisas boas já fizeram para nós? Quantas e quantas coisas boas Gisiane já fez para mim? Mas às vezes por uma coisa, uma palavra maldita, algo que eu esperei dela, uma posição que ela não tomou, eu fiz aquilo ali engrandecer.
Então, muitas vezes, eu tomo uma atitude errada, uma posição errada, uma forma de falar errada, e eu pego aquilo ali, que eu não queria ouvir, e eu transformo aquilo ali em algo muito maior do que o que é. E muitas vezes eu foco muito mais no que não era para me focar, do que nas coisas que é para me focar. Um exemplo, a pessoa lhe faz o bem, a mesma pessoa lhe faz o bem 10 vezes. No dia que aquela pessoa lhe frustrar uma vez, você já quer abandonar aquela pessoa. E aquela pessoa lhe fez bem durante quantas vezes? A nossa carne tem essa tendência. Mas entenda, se você morrer para si mesmo, você vai entender que o perdão é necessário. E o casamento não tem como você viver um casamento apenas de amor. O amor é bom, nós temos que amar, mas há algo que é tão forte quanto o amor. E esse algo tão forte quanto o amor é o perdão. Amém. Quando Jesus disse, vai ter que perdoar, Pedro perguntou para ele, quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Quem é casado vai entender. Aí, quando você não casa, você diz, 70 vezes 7 vezes, a pessoa vai lhe dizer algo, talvez, que você... Quem vai fazer isso? Mas quando você casa, você entende. Você entende que a todo dia você vai ter que perdoar o seu cônjuge. Você entende que todos os dias a sua esposa vai ter que lhe perdoar. E quantas vezes o homem tem razão no casamento? 7. E a mulher? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então, é todos os dias. Eu tenho que perdoar ela tem que me perdoar. E aí nós vamos cumprindo o que o Senhor Jesus nos pede. Por isso que eu digo, o casamento não é só entre um homem e uma mulher, é o casamento entre um homem e uma mulher e Deus no centro. Porque quando eu estou prestes aquele dia que eu ouvi Deus falar comigo, eu tive temor a Deus, porque era Deus que estava falando comigo para mim não sair de casa. Então eu ouvi Deus falando comigo como pai, eu entendi que era o meu pai falando comigo, e eu entendi que eu, como filho, eu tinha que obedecer o meu pai. Amém. É o meu pai. Eu tive que obedecer ele. E eu tenho que entender que assim como Deus é o meu pai, eu tenho que entender que esse mesmo Deus é o mesmo pai da minha esposa. É o mesmo pai que é meu, é o mesmo pai dela. É o mesmo pai que quer o meu bem, é o mesmo pai que quer o bem dela. Então, se eu ouço da parte dele, que é para mim ficar no lugar que eu estou, eu tenho que ficar no lugar que eu estou. Se ele falou comigo e eu tenho convicção de que é ele que falou comigo, eu tenho que ficar no lugar que ele me mandou ficar. Então, o casamento sem Deus não dá. Porque quando você teme a Deus, você pensa 2 vezes antes de atingir a sua esposa.